assistenciais. É evidente que nós temos depois as reuniões mensais. Todos os meses temos uma reunião de serviço em que todos os técnicos participam nessa reunião. Nessa reunião são definidas algumas orientações, alguns problemas que cada um de nós esteja a viver e que precisamos pôr na mesa e ter orientação e ajuda aos restantes colegas, porque às vezes várias cabeças agem e reagem melhor, portanto, e têm outras ideias que às vezes só nós ficamos bloqueadas e há situações que de facto não é fácil encontrar muitas vezes um lar para um idoso com uma reforma de 246 euros, quando sabemos que não há nenhum lar que se envolvente por 246 euros, às vezes onde é que vamos desencantar numa resposta? E nessas reuniões muitas vezes perguntamos, por favor, como é que é? Onde é que eu posso recorrer que ainda não recorri? E pronto, pomos essas nossas listas de orientações que a diretora dê, e todas, no fundo, são expostos todas as situações problemáticas que ali que precisem de ser avaliados por todos os colegas. Fazes também o intercâmbio dos assistenciais. Sempre que um assistencial se encontra ausente do serviço, nós temos sempre um colega que nos substitui. Eu, por exemplo, estou a substituir 2 colegas, nas ausências deles. Sempre que o colega está no hospital do Fundão, se ausente por qualquer motivo, sou eu que vou para o Fundão. Sempre que uma colega que tenha que tratar na unidade AVC, se tem só este serviço, está ausente, sou eu que a substituo. Portanto, nós, em situação de férias ou ausências para as prolongadas, não é? De um dia que não se justifica, obviamente, mas sempre que os colegas estão ausentes, já há sempre outro que manualmente é designado para substituir a AVC. Portanto, um técnico da unidade AVC se encontra de férias e, no caso, sou eu que, nessa altura, sou eu quem substituo a técnica responsável por unidade AVC e também substituo o técnico do fundão. O que quer dizer que, quando marcamos férias, torna-se um bocadinho complicado gerir isto, porque nunca podemos ir os 3 em simultâneo de férias, porque eu substituo 2 colegas, eles, por sua vez, também me substituem a mim. Portanto, todos nós substituímos, portanto, os serviços ficam sempre assegurados. É evidente que, por exemplo, a ligação também se faz de uma forma muito simples. O doente está internado na medicina, mas, entretanto, para além do problema diagnosticado para ser internado na medicina, foi diagnosticado um outro problema que até é do foro cirúrgico. E o doente é transferido para a cirurgia 2. Na medicina foi acompanhado por mim. Se passa para a cirurgia 2, é outra colega que tem a responsabilidade pelo acompanhamento do doente. Eu transito a informação, ou o meu processo social transita para a colega que está a apoiar a cirurgia 2. Portanto, o doente nunca deixa de ser acompanhado pelo facto de, ou melhor, o doente, quando entra no hospital, não tem que necessariamente ser acompanhado pela assistencial que na urgência o observa e até o momento em que sai. Porque na urgência, a urgência é semanal, o volume é semanal. Imagino que é uma situação de um doente negligenciado, abandonado pela família, entra na urgência, é sinalizada a assistencial. A assistencial pode ser eu, pode não ser. A assistencial intervém logo no imediato. Mas o doente é internado na medicina. Passa para mim. A colega que iniciou o trabalho na urgência transita para mim no processo social. Mas na medicina, o doente passa para a cirurgia 2 e o processo social dá continuidade para outra responsável. Por isso é que o processo social é sempre muito importante, que é o tal processo onde nós, todos os dias, no final do dia, por exemplo, ou não, cada um tem o seu método de trabalho, depois todas as diligências que são feitas por determinado doente, sejam visitas domiciliárias, sejam entrevistas, sejam articulações, seja o que for, todos os dias realizamos aquele processo social, a inteligência feita naquele doente. Quando o doente transita para um outro serviço, a colega que pega no doente já tem informação suficiente para dar continuidade ao processo sem ter que estar a repetir, no fundo, a intervenção que foi feita anteriormente. Dar continuidade. Mais alguma questão? Está tudo? Bom, eu de facto queria fazer um. Estávamos lá à espera de chegar ao fim. Gostava de saber como é que é a doutora, como é que define a doutora Conceição enquanto profissional. Esta é uma pergunta mais pessoal. É só para saber até que ponto é que as coisas a afetam pessoalmente. O grau de ceticismo. Olha, é uma pergunta. você Apanhou-me assim. toca Estava à espera de um sim. Pronto, quer saber se realmente está enredado na profissão
profissão certa ou não? Não quero saber mais. Olha, angústias, anseios, enfim. Há muitas angústias, sem dúvida. Portanto, a profissão é uma profissão de alguma forma difícil, porque mexe com os sentimentos. Todas as profissões que não mexem com os sentimentos das outras pessoas também nos tocam profundamente a nós. Durante os primeiros anos, também vos posso dizer que durante os primeiros anos da profissão, levava todos os problemas para casa. Eu não fechava as portas do hospital. Tinha noites que não dormia. Tinha fins de semana que não eram aproveitados da melhor forma, porque pensava, na minha cabeça, dava voltas e voltas com as situações que tinha acompanhamento, com os problemas que eu via, que eu constatava, com as dificuldades das pessoas. Sobretudo quando tocava a crianças e a idosos. A mim, particularmente, me aflige muito. Ao longo do tempo, nós vamos criando algumas resistências. Não quero com isto dizer que a gente se torne insensível. Não torna, mas nós temos que nos munir de uma capa que nos proteja. Porque senão nós também entramos em depressão. Porque vemos, ao nível do hospital, pelo menos, nós vemos tanta desgraça, desculpem esta palavra, mas vê-se coisas tão más, tão graves, que nos destroem também a nós um pouco. Mas nós também não conseguimos arranjar uma capa que nos proteja, porque nós não podemos ser boas técnicas. Nós temos que nos isolar também do problema, porque nós não nos isolarmos do problema, também não conseguimos intervir de uma forma correta. A empatia com o doente é muito importante, mas não pode ser a minha empatia que nos coloquemos na posição dele. Não podemos nunca colocar-nos na posição do outro. Temos que nós assumir sempre o papel de que nós somos técnicos. E por muito que a situação, de facto, nos incomode, temos de criar resistências, mas isto também não é fácil. Isto também não há nada que ensine a criar resistências. Parece-me a mim. Isto aprende-se com o tempo, é com a vivência do trabalho. A profissão é uma profissão difícil também. Porquê? Para ser uma profissão em que toda a gente acha que sabe ser assistencial. Como vocês sabem. Toda a gente dá as suas dicas, toda a gente olha agora a assistencial, porque eu também, para fazer isso, eu também sei fazer, também sei dizer, também. E logo à partida, nós estamos sempre numa posição de defesa em relação à equipa terapêutica. Eu falo sempre em relação à minha realidade. Se bem que no Hospital da Covilhã as coisas modificaram-se, têm-se vindo a modificar de uma forma muito agradável pela positiva. O serviço social hoje não é o mesmo serviço social de há 20 anos quando eu também entrei. As perspectivas que as pessoas têm do serviço social hoje não é igual, felizmente, às perspectivas que tinham em relação há 20 anos. Há 20 anos a ideia que tinham do serviço social no hospital era para ajudar os pobrezinhos, os desgraçadinhos, aqueles coitadinhos que não tinham ninguém. Hoje as equipas terapêuticas já têm uma ideia diferente do que é o serviço social. Por essa razão, se calhar, é que o serviço social está na grande maioria das equipas e das comissões hospitalares. As comissões hospitalares não estão dirigidas aos pobrezinhos e aos desgraçadinhos. Estão dirigidas a uma outra dinâmica. O doente também já começa a ser visto hoje numa perspectiva diferente. Antigamente o doente era apenas um ser bioquímico e hoje é biopsicossocial. O médico também tem essa preocupação. Se calhar também não é por acaso que nós, em determinada altura, demos formação a futuros médicos. Na Faculdade de Medicina da Covilhã, ou no segundo ano, principalmente ao nível do segundo ano de curso, todos os estudantes têm que passar uma semana no serviço social. Têm que entender um pouco o que é a função do serviço social junto do doente no hospital. É já também a preparação do médico para ver o doente numa perspectiva diferente. Ele não é só a cama, não é só o doente da cama número 1. Está rodeado, está num contexto social que também tem que ter essa atenção. Agora, especificamente, para dar a resposta assim, mais concreta à pergunta que me fez, o que é que eu posso dizer? Tem dias em que eu me sinto perfeitamente realizada na profissão. Aliás, eu ainda hoje digo, eu estou na profissão correta, é aquilo que eu toda a vida disse que ia ser e continuo a dizê-lo, não estou arrependida. Estou porque gosto. É preciso, é preciso ter
Não, eu não direi vocação para ser assistencial, mas é preciso a pessoa estar devidamente informada